Bom dia. Efésios capítulo 3, verso 7. Do qual fui constituído ministro conforme o dom da graça de Deus, a mim concedida segundo a força operante do seu poder. Vamos entender isso. O apóstolo Paulo foi chamado por Deus para ser apóstolo e para anunciar a sua palavra, o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo para o mundo inteiro. Por meio dos seus escritos, é o que tem acontecido, e por meio de suas pregações no tempo em que ele viveu, isso aconteceu. Ele então inicia dizendo, do qual fui constituído ministro. E a expressão ministro aqui não é como entendemos hoje, alguém com um cargo extremamente elevado, importante, que recebe pompa por isso. Não. A palavra ministro aqui é servo. É aquele que foi constituído servo, um obreiro de Deus. E ele diz, do qual fui constituído servo, conforme o dom da graça de Deus. Deus lhe concedeu esta graça, a graça de ter esta capacidade, este dom, de anunciar o Evangelho de Cristo. E o apóstolo Paulo é humilde o suficiente para dizer que veio não dele, mas uma força que operou por parte de Deus na vida dele. Agora o verso 8, o apóstolo Paulo diz, a mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. A mim, o menor de todos os santos. A palavra Paulo significa pequeno. Significa que ele deveria ser de pequena estatura, pois os antigos colocavam o nome de seus filhos de acordo com os acontecimentos antes ou durante o nascimento de uma pessoa. Paulo foi concedido a ele este nome porque deve ter nascido pequeno e se tornou homem pequeno mesmo. Mas ele não está falando de sua estatura física. Paulo está lembrando do seu passado. Ele foi blasfemo, ele foi perseguidor da igreja, ele foi cúmplice na morte de um servo de Deus, na morte de Estevão, mandou encarcerar muitos dos cristãos, era cúmplice nos sofrimentos dele. E Paulo não olha o seu passado com vanglória, ele se vê pequeno por ele ter feito tudo isso. E ele agora reconhece que o seu chamado é muito grande e ele pequeno. E por isso ele diz, a mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de anunciar aos gentios o evangelho das insondáveis, inenarráveis, maravilhosas, gloriosas riquezas de Cristo. O pregador do evangelho é um privilegiado, porque nenhum de nós somos grandes o suficientes para sermos pregadores. Não é porque estudamos ou deixamos de estudar, porque falamos bem ou deixamos de falar, que somos capacitados, que temos esta capacidade inata de anunciar o Evangelho. Não. Isso é um presente de Deus, é um dom maravilhoso de Deus, e Paulo sabia disso. Agora o apóstolo Paulo diz que ele recebeu esta graça de pregar o evangelho das insondáveis, das maravilhosas riquezas de Cristo para todos os homens. Diz ele no verso 9, manifestar qual seja a dispensação do mistério desde os séculos, ocultos em Deus que criou todas as coisas. Paulo está lembrando que o mistério da reconciliação do homem com Deus e dos homens com os homens, gentios, judeus, homem, mulher, ricos, pobres, cultos em cultos, todos são um em Cristo e são reconciliados com Cristo. Este é o grande mistério que Paulo revela aos homens, e ele quer que todos saibam que em Cristo todos somos um. E ele ainda diz no verso 10, para que pela igreja a multiforme ou as muitas formas da sabedoria de Deus se torne conhecida agora, dos principados e potestades nos lugares celestiais. É trabalho da igreja fazer que o mundo físico e o mundo cósmico conheça as grandezas de Deus.
A igreja é privilegiada pelo seu trabalho de anunciar as insondáveis riquezas de Cristo. Os pregadores são privilegiados por fazer a igreja conhecer esse mistério. E que assim Deus nos ajude, nos abençoe. Tenha um bom dia.